Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, hoje o nosso 56º dia de leitura bíblica e nós vamos fazer a leitura do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento faremos a leitura de Levíticos, capítulo de número 26 e o capítulo de número 27, e logo no vídeo sequência faremos a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do versículo de número 1 ao 31. Desde já eu quero pedir a você, se aqui é a primeira vez que está participando conosco desta leitura, que participe conosco através dos nossos 3 canais de contato, sendo eles Facebook, Instagram e YouTube. Todos os 3 têm por nome Leitura Bíblica em um Ano. Caso você procure e tenha dificuldade de localizar alguma dessas redes sociais, solicite o link de direcionamento para cada rede social através dos comentários que eu vou enviar para você ser direcionado diretamente para as mesmas. Tá? Eu quero pedir a você também que convide mais pessoas para juntamente conosco estar lendo a Palavra de Deus, para que assim como eu e você tem sido abençoado, todas elas possam ser abençoadas também. Amém? Vamos iniciar então a leitura, capítulo de número 26 de Levíticos, a partir do versículo de número 1, está escrito assim: Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário, eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e o fizerdes, então eu vos darei a vossa chuva a seu tempo, e a terra dará a sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará a vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará a espada. E perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vós farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. E andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, ou vos fiz andar direitos. Mas, se me não ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu concerto, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e serei feridos diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecerem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E debalde se resgatará a vossa força. A vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andares contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei
praga 7 vezes mais, conforme os vossos pecados, porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão e desfarão o vosso gado e vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. Se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andares contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente, e eu mesmo, vos ferirei 7 vezes, mas por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança do concerto, e ainda estareis nas vossas cidades. Então enviareis a peste entre vós, e sereis entregue na mão do inimigo, quando eu vos quebrantar o sustento do pão. Então 10 mulheres cozerão o vosso pão num forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. E se com isto me não ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne de vossos filhos, e a carne das vossas filhas comereis, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, a minha alma se enfadará de vós. E porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados, todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração. Nas terras dos teus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém o perseguir. E cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis parar diante dos vossos inimigos. E perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aquele que entre vós ficarem se derreterão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pelas iniquidades de seus pais, com eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões que transgrediram contra mim, como também confessarão que por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e tornarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. E a terra será desamparada por eles, e folgará no seu sábado, sendo assolada por causa deles. E tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitarem os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles, para consumi-los, e invalidarei o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com os seus
antepassados que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus, eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai pelas mãos de Moisés. Capítulo de número 27, versículo de número 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação do varão da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for fêmea, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um varão será de 20 ciclos e a da fêmea de 10 ciclos. E se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do varão será de 5 ciclos de prata e a tua avaliação de fêmea será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos acima do varão, a tua avaliação será de 15 ciclos e da fêmea de 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote para que o sacerdote o avalie conforme o que alcançar a mão do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se for animal de que se oferece oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não o mudará, nem tocará bom por mal ou mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar animal por animal, o tal e o trocado serão ambos santos. E se for algum animal imundo dos que se não oferecem em oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, e assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto além da tua avaliação. E quando algum santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas, se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto ou mais do dinheiro da tua avaliação e será sua. Versículo 16. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um gomer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas, se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu. E isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação e ficará seu. E se não resgatar o campo ou vender o campo a outrem homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saindo do ano jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou e não for do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até ao ano do jubileu. E no mesmo dia dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo. E toda a tua avaliação se fará conforme os ciclos do santuário. O ciclo será de 20 geras. Mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo do Senhor é.
Mas se for de um animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto, e se não resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Versículo 28. Todavia, nenhuma coisa consagrada de quem alguém consagrar ao Senhor de tudo que tem, de homem ou de animal ou de campo da sua possessão, se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também, todas as dízimas do campo, de semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela, no tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas, se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Amém, queridos? Essa foi a leitura do capítulo de número 26 e 27 de Levíticos. Agora vai para o próximo vídeo, nós faremos a leitura lá do Novo Testamento em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 9, do versículo de número 1 ao 31. Deus abençoe a sua vida, te aguardo lá e paz.